Oi, minha gente, tudo bem? Então, conforme prometido, né, a um aluno meu, da turma de aprimoramento, eu vou passar por aqui rapidinho para deixar umas análises de transitividade verbal, tá certo? Então, nós vamos analisar 5 questões de concurso, né, questões que caíram em concurso, analisando a transitividade verbal. Bem, eu vou partir do pressuposto de que vocês sabem o que é uma transitividade verbal, né? Mas eu, obviamente, eu vou repetir, abordar o conceito. Transitividade verbal está para a questão do que o verbo, né? O que o verbo exige em relação aos seus complementos. Quando o verbo ele pede um complemento para que ele tenha um sentido completo, né? Um sentido coerente, então podemos dizer que ele é um verbo transitivo. Quando ele não pede complemento, ele é um verbo intransitivo. Por exemplo, se eu falo que Maria comprou o quê? Né? Maria comprou para quem? Então, você vê que esse verbo ele pede um complemento. Quando eu digo que Maria dormiu, você observa que não pede complemento. Né? Qualquer termo que venha relacionado a este verbo será um termo acessório. Então, Maria dormiu tranquilamente, Maria dormiu ontem, Maria dormirá amanhã. Então, você vê que o verbo dormir, ele não pede complemento. Logo, ele é um verbo intransitivo. Tá certo? Deixa eu compartilhar com vocês, então, aqui algumas questões ótimas que nós vamos trabalhá-las, né, observando as questões de como cai em concurso, como pode vir a cair em concurso, tá? Quero que vocês prestem atenção. A transitividade verbal é um assunto que realmente é bem abordado em prova, né? No entanto, a gente tem que, assim, nós temos que ter uma base de conhecimentos, né, gramaticais, especialmente morfológicos, no que diz respeito às 10 classes gramaticais, para que a gente comece a entender o conceito de sintaxe, que parte, né, da análise de sujeito, predicado, e aí nós vamos ver como o verbo se comporta dentro desse predicado, né? No caso dessa questão aqui, a primeira que nós vamos considerar, ela nos diz o seguinte, ó: quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, perdão, um pesadelo extinto. Todos os meus negros me disseram que homens não são padres. Isso é um trecho de uma obra de Machado de Assis. Então, a questão nos diz, na frase acima, os verbos destacados são, vejam, nós temos 3 verbos destacados, o verbo repetir, o verbo pensei, o verbo pensar, né? E o verbo passou, na sua forma infinitiva, passar. Então, aqui a gente tem repetir, pensar e passar. Vamos analisar os verbos isoladamente. Veja, repetir. Quando repetir isto? A gente sabe que o verbo repetir, ele vai indicar aí vai pedir um complemento, né? Eu repeti o quê? Você tem que dizer o que você repetiu, né? O verbo pensar, quem pensa, pensa em algo, né? Eu pensei. Em alguns momentos ele pode trabalhar como intransitivo, mas aí ele tem uma transitividade que exige um complemento, né? Que traz em si um complemento, melhor dizendo. E a gente tem o último verbo que é passar, passou. Então a gente pode dizer passou em alguns momentos, pode exigir um complemento, pode trazer um complemento, mas dentro dessa composição que nós temos aqui, a gente vê que não tem nenhum complemento atrelado a ele. Então, vamos observar dentro desse contexto. Quando repetir isto, você vê que esse isto aí, ele vai estar, né, se referindo a algo que acabou de ser citado pelo autor. Ele repetiu algo. Então, este isto aí funciona como objeto direto do verbo repetir. Então, aí o verbo repetir é um verbo transitivo direto. Já tem a setinha marcando aí a nossa letra A, né? Ele é um verbo transitivo direto. Ele tem um complemento que é ligado ao verbo sem preposição. Mas observe o segundo verbo. Pensei. Aí tem pensei no seminário. Então, observe aí que o objeto no seminário, em que pensei? Pensei no seminário, né? Esse verbo, esse complemento está ligado ao verbo está ligado ao verbo por preposição, a preposição no, né, que é em mais o, no. Pensei no seminário.
Então, esse termo aí, no seminário, é um objeto indireto, tá certo? Porque completa o sentido do verbo transitivo, indireto. O verbo é transitivo indireto. Por quê? Porque ele tem um objeto indireto. Porque o objeto é indireto porque completa o sentido do verbo com preposição. Ele traz uma preposição na sua formulação. Esta aí é uma preposição formada por contração, em mais o, certo? Em seguida, nós temos o verbo passou. Então, que passei. Mas você vê que para este verbo não tem nenhum complemento, né? Ele é um verbo que por si só se explica, ele não requer um complemento. Passou, né? Se pensa em um que passou. Então, o verbo aí é intransitivo, logo nós temos como resposta a letra A. Nós temos um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, porque tem um objeto indireto, o primeiro não é ligado por preposição, o segundo é, e um intransitivo, porque ele não pede complemento, tá certo? Complemento verbal. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto, ou seja, ele quer um verbo, né, que peça um complemento, que exija um complemento, mas que esse complemento não traga em si uma preposição ligando o verbo ao seu complemento. Então, logo, ele é um objeto direto. Qual seria essa proposição? Olha, aqui nós temos como resposta correta a letra A, nós vamos analisá-la e analisar os demais. Comprei um terreno e construí a casa. Comprei, quem compra, compra algo, né? Então, comprei um terreno, um é artigo. Então, um terreno, nós temos aí um objeto direto, completa o sentido do verbo, né? Comprar, tá certo? E construir. Construir o quê? A casa, certo? Outro complemento aí que não é regido por preposição, tá certo? Então, nós temos aí verbo transitivo direto na composição desse exemplo. Na letra B, nós temos os guerreiros dormem agora. Dormir não pede complemento. Então, o que é agora? Agora é uma circunstância de tempo, é um adjunto adverbial do tempo, tá certo? A letra C, o cego não vê. O cego vê, não. Então, a gente tem o não aí, o advérbio de negação, é uma circunstância também, né? Vê. Alguém vê ou não vê? Então, ele funciona em alguns contextos, ele pode funcionar com o verbo transitivo. O menino viu um pássaro. Aí a gente teria um objeto direto. Mas aí, quando eu digo que alguém viu ou não viu, ele vê ou ele não vê, você vê que é intransitivo, não pede complemento. Eu não tenho um objeto aí, tá certo? Logo, ele é intransitivo. E a letra D diz, João parece zangado. Olha, parece, eu vou dizer, peraí, não tem complemento aí, né? Então, é um verbo transitivo direto? Não, não é. Porque parecer aí funciona como verbo de ligação. Veja que o termo que vem em seguida, zangado, dá uma característica, um predicativo a João. Né? Como é que João parece? João parece zangado. Então, nós temos aí, qual é a composição? Sujeito, né? Verbo de ligação, parece, e o predicativo do sujeito, zangado, certo? Então, resposta correta, onde é que tem verbo transitivo direto? Letra A, tá bem? Vamos para a questão seguinte. A questão seguinte, também de concurso, nos diz assim, quem acompanhou a trajetória do Programa Nacional do Álcool, reticências? Aí nós temos o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima está na frase. Olha, quem acompanhou a trajetória? Então, acompanhou o quê? Acompanhou a trajetória. Você observe aí que esse a, aí ele não atua como preposição, né? Porque eu posso dizer acompanhou o homem, acompanhou a mulher, acompanhou a situação, acompanhou a trajetória. Então, a gente não tem uma preposição, a gente tem um artigo, tá certo? Definido. Logo, nós temos um objeto direto ligado ao verbo acompanhar. Qual é a que tem a mesma composição dele? Vamos observar aqui, como resposta, a letra D. A letra D nos diz, provocaram a queda das vendas desses veículos. Provocaram o quê? Provocaram a queda. Então, aí eu não tenho preposição, eu tenho um artigo, logo eu tenho um objeto direto. Na letra A, diz assim, ninguém apostava no seu êxito. A gente tem uma preposição, apostava em quê? No seu êxito. No é preposição, então no seu êxito é objeto indireto para o verbo apostar, né?
Na letra B, a gente tem com que ele não contava em experiências anteriores do uso do álcool. Então, a gente tem não contava em, preposição em aí. Não contava, né, com que ou em que, não contava em. Então, em preposição, logo é objeto indireto, né? Ele quer um que tenha a mesma concepção do exemplo. No exemplo, a gente tem objeto direto, né? A letra C, sabe de seus altos e baixos. Quem sabe, sabe de alguma coisa. Então, você vai ter um complemento que exige a preposição de. Sabe disso, sabe de seus altos e baixos. Né? Então, a gente tem aí um objeto indireto também na letra C. E na letra E, que se tornaram residuais, a gente tem a composição aí de um predicativo também do sujeito. Tá certo? A gente vê que tem referências antes. Então, algo se tornou residual. Por que a gente sabe disso? Você vê que tem aí o verbo de ligação, tornaram, e residuais parece concordar com algo, né, que já estava no plural, entende? E que caracteriza, serve como um predicativo, então, do sujeito. Tá bem? Resposta correta, então, para essa questão, letra D. A queda das vendas desses veículos é objeto direto do verbo provocaram, né? Vamos para o próximo. Na próxima questão, nós temos o seguinte enunciado. Assinale a alternativa em que pelo menos um verbo esteja sendo usado como transitivo direto. Ele pediu apenas pelo menos um verbo, né? Então, vamos observar a questão correta. A questão correta é a letra D, certo? Que nos diz o seguinte: Loureiro escolheu-nos como padrinhos. Ele quer um objeto direto. Então, Loureiro escolheu-nos. Esse pronome oblíquo, ele está funcionando como objeto direto, certo? Porque ele escolheu nos, certo? Ele escolheu alguém, ele escolheu nos, ele escolheu nós, certo? Nos escolheu, tá? Então, atua como objeto direto. É bom a gente compreender que alguns pronomes oblíquos, eles funcionam como objeto direto, outros como indireto, né? Isso aí a gente tem que estudar bem, pesquisar bem, e talvez eu traga outros exemplos abordando essa questão. Mas vamos ver a letra A. A letra A diz, dependeu o coveiro que alguém rezasse. Essa questão é muito boa. Ela vai exigir que você coloque a ordem direta, né? Então, o que dependeu, na verdade, não foi o coveiro. Se você botar na ordem direta, você tem ele como sujeito. O coveiro, dependeu o coveiro de alguém que rezasse. O coveiro dependeu de alguém que rezasse. Então, a gente tem dependeu de, logo a gente tem uma preposição ligada ao verbo transitivo e o seu complemento. Então, a gente tem um objeto indireto, tá certo? É bom sempre colocar na ordem direta. Qual é a ordem direta? A ordem direta é sujeito, predicado. Então, a gente tem sujeito, a gente tem verbos e seus complementos, não é isso? Ou um predicado nominal, a gente tem verbo e seus complementos, verbo nominal, né? Que seria complemento, não, perdão, a gente vai ter um predicativo do sujeito, na composição de um predicado nominal. Mas a gente também tem o predicado verbo nominal, né? Se a gente considera depois, para não atrapalhar as nossas questões imediatas, que é focar nesse exemplo, né? Mas aí a gente sabe que para a gente poder entender direitinho essa letra A, a gente tem que colocar na ordem direta. E já perguntar o verbo de quem ele fala. Veja, dependeu. Dependeu está para quem? Para ele. Quem é ele? O coveiro. O coveiro dependeu de alguém. Então, a gente tem aí o verbo dependeu, né? E o objeto sendo, então, relacionado com de. Dependeu de alguém. Esse de alguém é, então, objeto indireto. Na letra B, a gente tem oremos, irmãos. Olha, irmão aí é objeto? Não, tá certo? Oremos é um verbo intransitivo, não pede complemento, tá? E irmãos é o meu vocativo, é a interpelação, tá? Não é sujeito aí, não. É o vocativo. Na letra C, a gente tem chega o primeiro raio da manhã. Então, a gente tem aqui, né? Ele diz que ele quer ser tratado como objeto direto. Ele quer o que atua como objeto direto. Chega o primeiro raio da manhã. É a mesma coisa o exemplo da letra A. O primeiro raio da manhã chega, tá certo? Ele é o sujeito, tá? Então, a gente não tem aí um objeto para esse verbo,
tá certo? Ele chegou a um lugar, chegou a um ponto, e aí a gente tem, então, ele atuando como intransitivo, tá? E na letra E tem, contava com o auxílio de Marina para cuidar do evento, contava com, você tem uma preposição. Veja que esse conhecimento de transitividade verbal vai requerer que o aluno tenha tido uma base boa nas classes gramaticais, na verdade, porque se o aluno não sabe o que é preposição, como é que ele vai saber quando o objeto é indireto? Porque o objeto indireto é ligado ao verbo por preposição. As principais preposições ele tem que conhecer, né? As acidentais também, ele precisa conhecer as preposições. Então, se você tiver com dúvida em transitividade verbal, o que é que eu recomendo? Dê uma retomada lá, as preposições, né? Estude as preposições, para você poder entender claramente quando o objeto é indireto, tá bom? Contava com o auxílio de Marina, então é um objeto indireto, com o auxílio. Então, nós temos como resposta correta a letra D para essa questão. Vamos para a próxima e última de hoje. Essa questão diz assim: a análise da transitividade verbal não deve ser feita isoladamente, mas sim de acordo com o texto. Isso é muito bom. Esse enunciado é perfeito para nós. O mesmo verbo pode estar empregado ora intransitivamente, ora transitivamente. Ou seja, ele pode requerer um objeto, pode ter um objeto e pode não. Tem verbos que se comportam assim, eles têm duas transitividades, né? Então, aí ele diz, ora, ou duas composições, né? Duas transitividades, a gente fala quando é transitivo indireto e indireto. Então, ele pode ter duas perspectivas, ou ele requerer transitividade ou não. Eles ora com objeto direto, ora com objeto indireto. Dessa forma, indica a alternativa errada, incorreta, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção. A incorreta é a letra D, que a propósito está fácil. Ela diz assim, por que sonhas? Ó, jovem poeta, né? A gente vê que o verbo sonhar aqui, ele é intransitivo, ele não é transitivo direto. Mas fazer, jovem poeta não complementa o sonha não? Não. Sonha com isso, sonha com aquilo, né? Seria um complemento para o verbo, mas sonhar aí é um verbo transitivo dentro desse contexto, ele não pede complemento. E o que é ó jovem poeta? Esse jovem poeta é uma interpelação, é um vocativo, não é objeto para o verbo. Tá bem? Então está errada. Consequentemente, as demais estão corretas. Vamos analisar? Perdoai sempre, verbo intransitivo. E o que é sempre, professora? Adjunto adverbial, né? A gente tem aí de tempo, sempre, a recorrência. Perdoai as ofensas, verbo transitivo direto. Então, por que ele está correto? Porque é para perdoar o quê? Né? Alguém tem que perdoar o quê? As ofensas, corretíssimo. Não é isso? Então, a gente tem um verbo, aí, um verbo transitivo direto, as ofensas, objeto direto. Está ligado ao verbo sem exigir, então, preposição. Verbo transitivo direto, tá? Aqui, na letra C, a gente tem perdoar aos inimigos. Esse verbo, ele tem duas, porque a gente tem que perdoar a alguém, algo. Você perdoa as ofensas aos inimigos. Veja que na letra B, perdoar as ofensas. É o que você vai perdoar. Então, é objeto direto. Mas perdoar quem? Quem perdoa, perdoa alguém por algum motivo, né? Por algum erro, alguma questão, alguma falha. Então, perdoar aos inimigos. Aí você tem a mais os. Você tem uma combinação de preposição. Então, aí você tem o seu objeto aos inimigos, completando o sentido do verbo perdoais, né? E aí a gente tem, então, uma preposição ligada ao verbo e seu complemento. Então, nós temos um verbo transitivo indireto, né? Então, como é que eu vou caracterizar, classificar o verbo como objeto direto ou indireto? Eu vou classificar dependendo do termo que como ele é regido. Se ele for regido por preposição, objeto indireto. Se o complemento, o objeto, for ligado ao verbo sem preposição, objeto indireto. E se o verbo não exigir preposição, verbo intransitivo. Tá certo? Vamos para a letra E. A letra E de sonhei, um sonho guinholesco. Observe, o sonhar pode atuar como um verbo intransitivo. Eu sonhei, tá? Ele é intransitivo. Mas aqui, observe que ele está atuando como verbo transitivo direto, porque eu tenho um objeto para esse verbo. Sonhei um sonho guinholesco. Então, a gente tem que entender o quê? Ah, por que tem isso? Alguns verbos funcionam como objeto
como verbo transitivo direto, alguns como transitivo direto e indireto, alguns como transitivo ou intransitivo. Veja o verbo sonhar. Eu posso dizer que eu sonhei, todo mundo entende, tem um sentido completo. É diferente de falar eu comprei. Se eu comprei, eu vou ter que dizer o que comprei. Não é verdade? Então, ele atua como um verbo transitivo. Mas sonhei, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Se eu falar eu sonhei, dá para todo mundo entender que eu tive um sonho. E aí ele é intransitivo. Mas se eu falar eu sonhei um sonho guignolesco, como a gente tem aqui, né? Então, a gente tem aqui um sonho, um objeto, um sonho. Sonhei um sonho, que é redundante, né? Mas só que é um sonho guignolesco, a gente tem como objeto direto, porque complementa o sentido do verbo sonhar aqui e não é regido por preposição. Tá bem? Então, mais uma vez, fica a dica aí, olha, o sucesso vem para quem estuda. Então, aqui são dicas básicas, né? São apenas algumas questões que estão sendo resolvidas, mas a gente sabe que realmente exige, né, que o aluno ele tenha uma base, boa gramatical, e isso advém realmente de um currículo bem contemplado, né? As aulas, eu comecei falando que estava gravando para um aluno, né? No aprimoramento, na turma de aprimoramento, nós trabalhamos muito, e dentre outros aspectos, com gramática. Então, nós fazemos uma abordagem gramatical das classes, né? Gramaticais básicas, morfologia, sintaxe, morfossintaxe, para a gente ter, então, um bom preparo. Vejo que todas essas questões foram questões de concurso, né? Então, precisamos ter uma boa base e a gente constitui isso com o estudo, tá certo? Um abraço, minha gente, até o nosso próximo encontro. Eu espero que tenha sido útil para vocês essas dicas, tá? Até a próxima.